Por que ela existe? Ela existe para gerar, produzir e entregar para todas as áreas internas informações. Informações para que as áreas consumidoras dessas informações possam usar essas informações para ajudá-las na tomada de decisão. É basicamente essa a missão da área de Business Intelligence dentro de uma empresa. Essa estrutura não são, acho que é legal comentar que não são todas as empresas que têm estrutura de Business Intelligence ou tiveram, não são todas as empresas, porque essa área é uma área que geralmente a necessidade dela está dentro de grandes organizações e tem muitas áreas e muita demanda em termos de volume para relatórios, para visões, dashboards. Então, grandes empresas geralmente têm essa estrutura e é nesse cenário que esse slide mostra o contexto, tá bom? Então, essa estrutura de Business Intelligence, ela geralmente, para não dizer em todos os casos, é uma estrutura que existe dentro da área de tecnologia da informação. Lá tem essa estrutura chamada Business Intelligence, com esse propósito que eu comentei com vocês. E vamos entender aqui, nesse slide, um pouco mais sobre essa estrutura. Do lado do mouse, para ajudar vocês a me acompanhar, tá bom? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, a gente vai começar entendendo o seguinte, essa estrutura de BI que eu comentei, geralmente dentro da área de TI, ela é formada por 4 perfis distintos de profissionais, que são o analista de negócios. Quem é o analista de negócios? É uma pessoa com skill para entender o que a área de negócios está precisando, qual a demanda dela. Ele tem uma competência de entender se aquilo é viável de se fazer, se aquilo que a área de negócios precisa, de fato a área de BI consegue entregar. Então, ele é aquele cara, aquele papel que faz aquele primeiro filtro daquilo que a área de negócios entende que está precisando. E, mais do que isso, do lado de dentro da área, é o interlocutor que faz a conexão com as partes, os perfis, os demais perfis técnicos, que são as pessoas que põem a mão na massa mesmo e vão desenvolver aquele produto, né? Que é aquele relatório para atender aquela demanda da área de negócio. Então, esse é o papel do analista de negócio. Depois dele, então, por trás dele, na verdade está todo mundo aqui no mesmo nível, né? E trabalham de forma conjunta, mas a gente tem o papel do arquiteto, que é o segundo perfil. Qual é a missão desse papel, resumidamente? É o cara já técnico que tem total domínio no desenho daquilo que já existe dentro do ambiente tecnológico de BI e é o cara que consegue olhar para aquela demanda e entender qual o melhor caminho de solução técnica a ser dado para aquilo. Para atender o prazo que o negócio precisa, para atender o resultado que o negócio precisa e ele é capaz de fazer um desenho, a planta da coisa, como um arquiteto mesmo, de forma que os demais envolvidos no processo de desenvolvimento saibam exatamente o que precisa ser desenvolvido, tecnicamente falando. Tecnicamente falando, são 2 papéis, né? O analista de BI, que faz desenvolvimento de ETL, ou analista de ETL. E que é ETL? É extração, transformação e carga. Não é ETC, porque, na verdade, aqui as iniciais são do termo em inglês, né? Mas esse cara faz o quê? Ele é um cara técnico, ele não conversou com o cliente, ele recebeu a demanda já mastigada e o que precisa ser construído do ponto de vista de manipulação de dados. E ele faz, ele conhece tecnicamente e desenvolve todos os processos que pegam os dados necessários para atender aquela demanda na fonte
sistemas, fontes externas, ele prepara, trata esses dados no meio do caminho e armazena essa informação já num estado que pode ser consumido próximo daquilo que o cliente na área de negócio está esperando visualizar. Mas ainda na camada que a gente chama de back-end, na camada de dados. Ele fez toda a preparação do alicerce de dados para atender aquela demanda, para entregar aquele relatório. Esse é o papel do analista de ETL. E, por último, o papel do desenvolvedor do front-end, ou seja, daquilo que o cliente da área de negócios vai de fato ver, vai de fato pôr a mão, que é a tela com o relatório, com o gráfico, com as visões. Então, o desenvolvimento disso fica a cargo do desenvolvedor de front-end, que geralmente tem uma nomenclatura muito ligada à ferramenta que ele usa. Então, como o BI tem diversas ferramentas e variedades para as duas coisas, tanto a parte de back-end, que é ETL, quanto a parte de front-end, tem vários sabores para cada uma dessas coisas, geralmente os analistas são denominados pela tecnologia. Então, é um analista, por exemplo, de front-end, pegando um exemplo, é um analista de Cognos, que é uma ferramenta da IBM. Lá no ETL, é um analista de DataStage, que é, por exemplo, uma ferramenta de ETL, né? Front-end Cognos, ETL DataStage, no caso da IBM, por exemplo, né? Então, isso aqui é para mostrar para vocês o seguinte: olha só o grau de complexidade de uma estrutura de BI dentro da área de tecnologia, né? Quais os papéis, quais os profissionais e skills que fazem parte dessa cadeia, né? Dessa cadeia geradora do produto que vai ser entregue. Então, isso aqui é para fazer essa marcação com vocês. É uma estrutura de fato complexa, né? Vários papéis, skills diferentes e todos os skills técnicos. Essa estrutura, geralmente, como eu comentei com vocês, fica dentro da área de tecnologia e ela convive com várias outras áreas dentro da tecnologia, né? Por que ela nasce na área de TI? Porque os skills necessários para se gerar o produto são necessariamente técnicos. Então, é por isso que o BI ele nasce na área de TI. Na realidade, chamado de BI, mas fato agregar inteligência ao negócio. Aqui, seguindo adiante, a gente tem uma outra dimensão da área de BI, que é a dimensão tecnológica. Nessa dimensão, assim como os papéis são divididos na estrutura, tecnologicamente falando, a gente está falando de ferramentas que também se dividem. E existem ferramentas para a parte de back-end, ou seja, todo o processo que o analista de ETL faz de capturar o dado da origem, do sistema de origem, tratar esse dado, armazenar num repositório, já que é o ponto onde o relatório vai capturar essa informação, o relatório do usuário final, isso tudo feito numa tecnologia de back-end, numa tecnologia de armazenamento de banco de dados, ETL, né? Esse grupo de tecnologias é um grupo bem específico. A gente vai ver aqui, ó, que depois da parte dos relatórios, alguns dos principais players. E a outra banda tecnológica são as ferramentas usadas para desenvolver o front-end, que é aquilo que vai ser entregue no final, para a área de negócios, né? Então, alguns dos principais players, tanto da parte de back-end quanto de front-end, né, usados por esses profissionais, são esses aí. São os principais, não são todos, mas são os principais. A informática, com uma ferramenta de ETL muito conhecida, muito difundida e utilizada, chamada Power Center. A IBM, com uma ferramenta também muito difundida e utilizada, chamada DataStage. Microsoft sempre teve esse tipo de ferramenta para manipulação de dados. Isso nasce com SQL lá atrás e vem evoluindo, e o que a gente tem de mais recente chama Integration Services, que é o conjunto de ferramentas para ETL da Microsoft. E
a MicroStrategy que eu coloquei aí, que é um dos players, não de ETL e não da parte de back-end, mas de front-end, e é um player muito antigo. Então, a gente está falando aí de front-end de BI pela MicroStrategy desde o ano 2000, 2002. Eu me lembro de usar esse tipo de ferramenta nessa época, quando ainda o BI era quase nada difundido no mercado, né? Então, essa foi uma das empresas precursoras aí. Seguindo, então, a gente viu aqui a dimensão estrutural, pessoas e a sua complexidade, a gente viu um pouco da dimensão tecnológica, e a gente tem uma outra dimensão aqui que é padrão dentro da área de tecnologia, enquanto geradora de produtos para a área de negócio, que é a arquitetura técnica e os ambientes. Então, a gente está falando de um ambiente tecnológico que tem lá um lugar separado para desenvolver, onde essas pessoas que eu comentei com vocês trabalham. Uma vez desenvolvido, esse produto final vai para uma outra camada de arquitetura chamada de homologação, onde o usuário final consegue olhar, visualizar aquilo que foi produzido e validar se aquilo está de acordo com o que ele pediu. E, por fim, a terceira camada, que passando a homologação, é a camada de produção. Então, essa dimensão mostra para a gente a complexidade do BI em termos de tecnologia e camadas e suas camadas, né? Para fechar, a gente vai olhar aqui o ciclo de vida de um produto. Então, se a gente voltar um pouquinho e pensar, o BI tem o papel de produzir informações para tomada de decisão. Isso é entregue em forma de relatórios, em forma de dashboards, gráficos em tela, né, para essas áreas de negócio. Esse produto é um produto que tem 3 partes no seu ciclo de desenvolvimento e manutenção. Parte 1, a modelagem de todos os processos e bases de dados que estão por trás de um relatório. Parte 2, todas as rotinas automáticas de manipulação, preparação dos dados, cruzamentos, validações, cálculos. E, por fim, a parte 3, que é a parte visual. É aquilo que o usuário final vai experimentar e usar. Aquilo que vai para a sala de reunião, né, e aparece na tela com os números, né? O ciclo de vida é um ciclo extremamente complexo, porque ele depende de diferentes profissionais, cada um cuida de um pedaço, e para fazer tanto o desenvolvimento quanto a manutenção de um produto do BI, um relatório que seja, por mais simples que seja, por conta de toda essa complexidade, é algo muito difícil de se fazer. Nada é simples no BI tradicional. Nada, nenhuma pequena alteração, seja uma alteração de cor da tela, do gráfico, seja uma alteração de um dado. Nada é simples, nada é rápido. E essa sempre foi a realidade do BI. Aqui, para fechar, diante desse contexto todo, desse cenário do BI, qual era o humor da área cliente com isso tudo, né? O humor não raramente, áreas de negócios, reclamações mais comuns, processos demorados, tanto de desenvolvimento quanto de manutenção daquilo que já existia, por conta dessa complexidade que eu comentei com vocês, extremamente um processo desgastante por lidar com uma quantidade tão grande de interfaces. Apesar do analista de negócio ser o principal papel no entendimento da necessidade, no dia a dia, todas as pessoas acabam se envolvendo com o processo. Isso traz uma complexidade para a área cliente, né? Um processo altamente custoso. Então, ainda no exemplo de uma pequena alteração na tela, de uma pequena alteração num dado de um relatório, como o processo de desenvolvimento sempre foi muito complexo,
qualquer tipo de manutenção, por mais simples que fosse, custava muito caro em termos de horas desses profissionais e do próprio ciclo complexo de manutenção. E por fim, ainda falando do estado de espírito da área de negócio, do humor da área de negócio, uma frustração. A frustração porque, primeiro, tem um lado muito custoso de se conseguir fazer as coisas, mas principalmente o negócio, a velocidade do negócio é mais dinâmica e a pressão por resultados, a pressão do mercado, isso tudo faz com que as áreas de negócios precisem apertar cada vez mais a sua dinâmica e buscarem cada vez mais ser mais rápidas, eficientes, e o BI não contribui com esse tipo de dinâmica. O BI é um processo lento e complexo, como eu mostrei aqui para vocês. Então, isso sempre gerou uma frustração e provocou, através dessa frustração, que as áreas de negócios buscassem caminhos alternativos, se virassem por conta própria. Então, essa frustração começa a ser a morte do BI, né? É o que começou a fazer com que as áreas de negócios parassem para pensar e falassem, bom, eu acho que eu consigo resolver esse meu problema de um jeito mais rápido e mais barato, eu posso ser mais eficiente do que o meu BI. Um parênteses, esse tipo de saída é uma saída que resolve o problema da área de negócios. Por outro lado, do ponto de vista corporativo, começa a gerar um grande problema, que são os silos de informações, ou os carinhosamente chamados Shadow BIs, são os BIs nas sombras, né? Dentro das áreas de negócios, o BI que a gente chama também carinhosamente debaixo da baia de cada um, né? Então, aquilo que era para ser originalmente centralizado, para ter um controle e uma homogeneidade, aquilo começa a ser descentralizado por uma força das próprias áreas clientes, por insatisfação e frustração com esse modelo complexo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, nesse cenário, exatamente nesse cenário meio catastrófico, mas real, de ineficiência da estrutura de BI, que começa a surgir o Self-Service BI.